Postos é para fazer também? Pode fazer também os propostos, tá? Os verdinhos. Bom, como tarefa. Vou voltar para os slides aqui. Você corrigiu a 1? Oi? Não, a 1 eu vou deixar para vocês. Você corrigiu a 1? Não, vou deixar para vocês a 1, tá? Que é só, agora é só cálculo, tá, Gui? Mas fala as respostas pra Ah, gente. Tá bom. uma resposta, pelo menos. Ok, ó. Número 1. Letra A. Pode falar? Pode. Letra A, 56. Sim. Letra B, 56. Sim, a B. C e D é 1. Letra C e D é 1, tá? As duas, beleza? Tá. Vamos lá para o slide. Vamos falar um pouquinho do triângulo de Pascal. Bom, Pascal, pessoal, ele foi um matemático que ele teve influência em diversas áreas da matemática. Entre essas áreas, tá? Ele estudou as propriedades que existem em um triângulo que é formado por números binomiais. Tá? Ele também estudou bastante sobre probabilidade, que isso vai ser um dos próximos assuntos que a gente vai estudar. Beleza? E essas propriedades do triângulo que a gente vai ver é atribuída a esse matemático aqui, por isso que chama triângulo de Pascal. Beleza? O triângulo de Pascal, pessoal, ele é um triângulo formado por números binomiais. Tá vendo esse monte de número aí, esse monte de número binomial aí? Observe que a disposição deles vai formar um triângulo. Olha só. Eu tenho aqui os elementos na notação binomial, tá? O número de cima, que é o nosso numerador, ele vai indicar a linha em que eu estou. E o número de baixo, ele vai indicar a coluna em que eu estou. Então, por exemplo, ó, aqui, ó, a gente vai começar com ó, linha 0. Peraí. Ó. Aqui, ó. Se eu pegar aqui um elemento qualquer, por exemplo, eu quero pegar um elemento que está na linha 3 da coluna 2, ó. Quando eu falo de linha e coluna, pessoal, sempre vai começar pelo 0, tá bom? Então, ó, essa daqui é a linha 0, tá? Essa daqui é a linha 1, essa daqui é a linha 2, essa daqui é a linha 3, essa daqui é a linha 4. A gente sempre vai começar pela linha 0. E a coluna é a mesma coisa, tá? Então, a gente começa, ó, coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, assim por diante, coluna 4, ok? Então, se eu quero um elemento que está na linha 3 da coluna 2, ó, então, ó, linha 3 está aqui, coluna 2, ó, coluna 0, coluna 1, coluna 2. Então, eu estou falando desse elemento aqui, tá? Então, ó, esse elemento, ele está na linha 3 da coluna 2, tudo bem? Então, observe que essa disposição vai formar um triângulo. O número de cima nunca vai poder ser maior que o número de baixo. É por isso que não faz sentido eu continuar aqui, tá? Ah, Jefferson, eu não poderia, então, continuar isso aqui? Colocar aqui 2 e 3 aqui? Não, porque isso aqui não faz sentido, né, pessoal? Uma combinação de 2 em 3. Eu tenho 2, não tem como escolher 3. Então, por isso que essa disposição vai formar um triângulo, porque eu vou parando até onde, eu vou ir até onde dá, tá? Então, a disposição deles vão formar um triângulo. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou traduzir esse triângulo para números, ou seja, eu vou calcular cada um desses aqui, mas calma, tá? Tem um segredinho aí para a gente montar esse triângulo. Primeiramente, primeira observação. Observem que a primeira coluna, pessoal, ó, a primeira coluna aqui, o denominador é tudo 0, não é? Então, pela propriedade que a gente viu, quando eu tenho o denominador 0, o resultado sempre vai dar 1, não é verdade? Então, todos os elementos da primeira coluna vai ser tudo 1. A mesma coisa acontece aqui na diagonal,
diagonal aqui, ó. Tá vendo que todos os números, eu sempre vou terminar com números iguais? Ó, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, até chegar no NN. Tá? Quando eu tenho dois iguais, os dois não são iguais, o resultado também vai dar 1. Tá? Então, ó, eu sempre começo com 1, sempre, e termino com 1. Então, por exemplo, ó, esse daqui, eu sei que vai dar 1, porque o meu denominador é 0. Aqui, eu também sei que vai dar 1, porque os números são iguais. Então, eu sempre vou começar com 1 e terminar com 1. Essa é uma propriedade, tá? Entre outras que existem. Então, se eu pegar todos esses números aqui, tá? Todos esses binomiais, e calcular, eu vou obter o seguinte triângulo. Eu vou obter o seguinte triângulo, se eu transformar ele em triângulo numérico, tá? Tá aí, certo? Eu vou ter esse triângulo aqui, tá? Como eu falei para vocês, ó, tá vendo? A primeira coluna é sempre 1, né? E a última diagonal é tudo 1 também. Beleza? E aí a gente vai ter tem muita propriedade desse triângulo, tá? Eu vou comentar algumas principais com vocês. Então aqui, ó, linha 0, tá? Sempre começa com linha 0 e coluna 0, tá bom? Deixa eu só dar uma olhada no tempo aqui. Então, ó, eu coloquei aqui os dois um do lado do outro, tá bom? Eu transformei aqui, eu converti esse triângulo para números, tá? Se você observar aqui, por exemplo, ó, um exemplo, tá? Ó, tá vendo esse carinha aqui, ó? Binomial de 2 em 1 corresponde numericamente a esse daqui, ó, tá? E faz sentido, né? Porque ó, o denominador é 1, né? Quando o denominador é 1, o resultado vai ser o próprio número que está em cima. Beleza? Agora, lembra que eu falei que a relação de Stiefel, tá? Que não fazia sentido? Vamos ver se faz sentido agora para vocês. Ó. Qual que é a relação de Stiefel? O que a relação de Stiefel diz para a gente mesmo? Ó, para quem não tinha entendido a relação de Stiefel, é isso daqui. Ó. Quando eu tenho... Ó, eu estou somando dois números binomiais, tá? Sendo que os dois números em cima são iguais e os dois de baixo são consecutivos, o resultado vai ser sempre, tá? N mais 1, tá? Sempre um a mais que o de cima, tá? E o de baixo vai ser sempre o maior entre os dois, tá? Então, entre o P e o P mais 1, vai prevalecer o maior, tá? E o de cima vai ser sempre um a mais, beleza? Tá? Isso é o que diz a relação de Stiefel. Vamos ver o que isso tem a ver com o triângulo de Pascal. Tá? Tem a ver, pessoal, na construção do triângulo. Vou dar um exemplo aqui. Cadê meu triângulo? Aqui, tá? Olha só que coisa interessante, pessoal. Muito legal essa propriedade. Eu vou considerar, por exemplo, ó, esses dois aqui, ó. Tá vendo? Gente, se eu somar esses dois, o resultado vai ser sempre o de baixo, formando um L aqui, tá vendo? E é verdade, olha a relação de Stiefel aqui, ó. Os dois de cima são iguais, os dois de baixo são consecutivos, tá? Então, ó, se o de cima é 2, ó, o resultado dessa soma, se eu somar esses dois aqui, o resultado não vai ser 3 em cima e 1 embaixo. Por que 3 em cima? Porque vai ser sempre o de cima somado com 1, tá vendo? Ó? Então, ó, 2 em 1 vai dar 3. E entre os dois de baixo, eu vou ficar sempre com o maior. Tá? Entre o 0 e o 1, eu vou ficar com 1. Então, num triângulo de Pascal, quando eu somar dois números binomiais consecutivos, o resultado vai ser o que está... o resultado vai ser o elemento que está logo abaixo do segundo número binomial. Tá? Outro exemplo aqui, ó. Se eu pegar esse com esse, ó, esses dois aqui, o resultado vai ser o de baixo, ó, sempre formando um L. Tá vendo? Olha Stiefel aqui, ó. Olha Stiefel aqui. Os dois de cima são iguais, os dois de baixo são consecutivos, tá? Então o resultado vai ser sempre um a mais, tá? Que o de cima, e o de baixo
você vai considerar sempre o maior. Entre 1 e o 2 é maior. Então, ficou 3 e 2. Tá? Outro exemplo aqui, ó. Se eu pegar esses dois aqui, ó, esse e esse, o resultado vai ser 4, 3. Ó, os dois de cima são iguais. Os dois de baixo são consecutivos. Então, a hora que eu somar, o de cima vai ficar com 1 a mais, né? Era 3, virou 4. E o de baixo vai ser o maior. Entre o 2 e o 3, eu vou ficar com o 3. Ok? Isso aqui é a relação de Stifel e ela é importante para a gente construir o triângulo, que eu vou construir aqui com vocês. Tá? Triângulo numérico, sem precisar calcular um de cada. Tá? Sem precisar calcular cada um desses números binomiais, a gente consegue construir o triângulo. Só ver quanto tempo nós temos. Beleza. Próximo slide. Você dá uma travadinha aqui para passar o slide. Peraí. Bom, não passou, peraí. Então, pessoal, entendeu, Brenda? Brenda? Sim. Sim, entendi. Tá. Ó, eu vou construir o triângulo aqui usando a relação de Stifel, o triângulo numérico, tá bom? Olha aqui na lousa. Ó. Então, a gente vai começar sempre com 1. E começa com 1 e termina com 1. Então, usando aqui, ó, vamos lá. Vou usar a relação de Stifel, tá? Então, ó, linha 0, coluna 0. Então, o próximo vai ser 1, começa com 1, termina com 1, tá? Agora eu vou usando Stifel, ó. 1 começa com 1, agora eu vou somar os dois e colocar o resultado embaixo. Então, ó, soma esses dois e coloca o resultado embaixo. Então, ó, 1 mais 1, 2, tá? Beleza? E termina com 1. Ó, linha 0, linha 1, linha 0, linha 1, linha 2, agora linha 3. Começa com 1, soma e põe o resultado embaixo. Ó. 1 mais 2, 3. Opa. 2 mais 1, 3. E termina com 1, tá bom? Certo? Espera aí, pessoal, deixa eu arrumar a luz aqui, pera aí, rapidinho. Beleza? Porque senão fica refletindo aqui na lousa, tá bom? Então, aqui, ó, 1, soma e põe embaixo. 1 mais 3 é 4, 3 mais 3 é 6, 3 mais 1 é 4, e termina com 1. Próxima linha, ó, começa com 1, soma. Vai dar 10, né? 4 mais 6 é 10, 6 mais 4 é 10. O resultado embaixo, ó, vai somando e colocando o resultado embaixo. Perdão, ó. Aqui 1 mais 4 é 5, tá? 4 mais 6 é 10, 6 mais 4 é 10, 4 mais 1 é 5, termina com 1. Mais uma só. Começa com 1, ó, soma e põe embaixo. 1 mais 5 dá 6, 5 mais 10 é 15, 10 mais 10 é 20, 10 mais 5, 15, 5 mais 1 é 6 e termina com 1. E assim por diante. Tá bom, pessoal? Entenderam? Então, isso aí é a relação de Stifel. Você soma dois consecutivos e coloca o resultado embaixo. É por isso, ó, tá? Quando você vai somar, ó, na relação de Stifel, o que acontece? Ó, quando você tem NP mais NP mais 1, tá? Agora vai fazer mais sentido, ó. Eu estou somando dois números que estão na mesma linha, tá vendo? E as colunas são consecutivas. Esse aqui está na coluna P. Esse aqui está na coluna P mais 1. Tá?
Então, eu estou somando dois binomiais que estão no triângulo de Pascal. O resultado vai ser o que está debaixo desse. Tá? O que está debaixo desse, quem está aqui debaixo desse cara aqui? Ó? Quem está debaixo desse cara? Bom, eu só troquei a linha, mas eu não troquei a coluna. Então, ó, eu fui para a linha N mais 1 e continuei na coluna P mais 1. Tá? É por isso que nesse resultado aqui, ó, eu vou somar 1, tá? E aqui eu vou conservar. Tá? Beleza? Muito bem, pessoal. Alguma dúvida? Não, tá de boa. Beleza. Então, vamos lá. Não, tranquilo. Voltando aqui no slide. Tá? Outras propriedades interessantes que a gente tem no triângulo de Pascal. Tá? Então, tem relação de Stiefel. Ó, uma outra propriedade importantíssima essa aqui, ó. Tá? Olha só. Quando você for somar os elementos de uma linha, olha só o resultado. Por exemplo, ó, nessa linha aqui. Nessa linha aqui. Como só tem 1, então o resultado vai ser 1 mesmo, tá? Só que 1 eu posso escrever como sendo 2 elevado a 0. Olha aqui a linha número 1. Essa aqui é a linha 0. Agora a linha 1. Soma 1 mais 1 vai dar 2. E 2 eu posso escrever como sendo 2 elevado a 1. Olha a linha 2 agora. Ó. Vou somar esses três elementos. 1 mais 2 mais 1. Vai dar 4. E 4 eu posso escrever como sendo 2 ao quadrado. Essa linha, ó, 2, 3, 3, 1. A hora que eu somar isso aqui vai dar 8. E 8 eu posso escrever como sendo 2 ao cubo. O que eu quero que vocês percebam? Que o expoente do 2, tá? Ele corresponde à posição da linha que eu estou. Então, aqui, ó, eu estou... Expoente 0 significa que eu estou na linha 0. Tá vendo? Ó, expoente 1, então indica que eu estou na linha, somando os elementos da linha 1. E a minha base sempre vai ser 2, tá? Então, por exemplo, ó, se eu falo para você, gente, quanto que vale a soma dos elementos que estão na linha 4? Eu não quero saber quem são esses elementos, eu quero saber só a soma deles. O que você vai fazer? Você vai pegar o 2 e elevar ele a 4, tá bom? E é verdade, né? Se você somar tudo isso aqui, vai dar 16, que é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Então, aqui a gente vai ter o seguinte, ó. A soma dos elementos de uma linha N é dada por 2 elevado a N, tá? Isso aqui é uma formulinha, tá? Então, a soma dos elementos de uma linha N vai ser igual a 2 elevado a N. Essa propriedade é importante, tá, pessoal? É a soma da linha. Agora, eu posso somar também elementos de uma coluna. Só que no caso da coluna, os elementos são infinitos, né? Porque o triângulo começa para baixo. Na linha, não, né? Então, eu vou somar os primeiros elementos. Então, nesse caso aqui, ó, quando você for fazer a soma, ó, aqui, dos elementos, por exemplo, aqui, começando daqui, tá? E indo até o 6. O resultado sempre vai ser o que está na próxima linha e na próxima coluna. Tá vendo? Ó, somei esses daqui, o resultado vai ser o que está na próxima linha da próxima coluna, 21. Aqui, ó, elementos dessa coluna, tá? Soma. O resultado, né? Você vai até o último, né? O resultado vai ser o que está na linha de baixo, na próxima coluna. Tá bom? Vamos fazer outro teste aqui. Se eu pegar aqui, ó. Se eu pegar esses daqui, ó. Ó. Se eu quiser somar, ó. 1 mais 3 mais 6. O resultado disso é 10. Na verdade, ó. Que é o elemento que está na próxima linha e na próxima coluna. Entenderam? Observa que
a coluna sempre começa com o número 1, tá bom? Sempre. E a linha também, né? A linha começa com 1 e a coluna começa com 1 também. Então, aqui, a propriedade da soma das linhas, propriedade da soma das colunas. Mais uma propriedade aqui, e aí eu já praticamente quase encerro, tá? Então, a próxima, ó, opa, aqui, é da coluna, tá? Ó, a coluna também, ó, ela começa com 1, né? E aí, quando eu somar os elementos de uma coluna, o resultado vai ser, vou até o último, o resultado vai ser aquele que está logo abaixo do último, tá? Então, aqui, ó, 1 mais 3, 4, mais 6, 10, mais 10, 20, mais 15, 35, tá? Isso aqui pode funcionar para qualquer uma, ó, tá? Se eu pegar essa daqui, por exemplo. Opa, peraí. Se eu pegar essa daqui, peraí. Ó, essa daqui. Tá. Aqui, ó. Se eu pegar essa diagonal aqui, tá? Ó, o resultado vai ser a que está logo abaixo do último elemento, tá? 1 mais 5 mais 15 vai dar 21, tá bom? Então, agora sim o exemplo. Ó, se eu pedisse para você calcular isso daí, tá? O que você teria que observar? Bom, o que eu estou fazendo aqui, gente? Eu estou somando elementos de uma linha, porque está vendo que os de cima são todos iguais? Então, eu estou somando os elementos que estão na linha 4, tá vendo? E, ó, e os elementos de baixo indicam a coluna, tá? Então, ó, do 0 até a coluna 4. Então, eu estou somando os elementos que estão na linha 4. Eu não preciso calcular um de cada e depois somar, porque eu já sei que os elementos, a soma dos elementos da linha 4 vai ser dada por 2 elevado a 4. E 2 elevado a 4 é 16. Tá? Então, não precisa calcular separadamente cada um deles. Aqui. Agora, nesse exemplo, ó, o que está se repetindo é o de baixo. Então, agora eu estou somando elementos de uma coluna. Observe que a coluna começa sempre com números iguais. Tá? Coluna, ó, linha 4, coluna 4. Tá? Toda coluna sempre começa com números iguais, como eu já tinha falado. Nesse caso, ó, eu vou até o último elemento. Para eu saber o resultado disso, pessoal, basta você olhar para o último elemento. Lembra lá da coluna? A soma vai ser o que está na linha de baixo na próxima coluna. Então, olhando, considerando aqui, ó, esse elemento, ó, eu vou olhar só para o último elemento, ele já vai me dar a dica, tá? Quem é o elemento que está na próxima linha, na próxima coluna? Vai ser, ó, 10, próxima linha, e a próxima coluna vai ser 5. Tá? Aí você calcula esse esse número binomial aqui, tá? Binomial de 10 em 5 vai dar 252. E por último, tá? Aqui eu estou somando diagonal. Porque, ó, por que eu sei que é diagonal? Ó, porque eu fui pulando, eu pulo linha e pulo coluna, tá vendo? Ó, do 5 para o 6 eu pulei uma linha. Do 0 para o 1, eu pulei uma coluna. Tá? Então, ó, daqui para cá eu pulei uma linha, daqui para cá eu pulei uma coluna. E assim vai. Ó. Do 6 para o 7, pulei uma linha. Do 1 para o 2, pulei uma coluna. Do 7 para o 8, pulei uma linha. Do 2 para o 3, pulei uma coluna. E assim vai. E eu quero parar nesse cara aqui, tá? No último. E eu sei que quando eu estou somando diagonais, o resultado vai ser aquele que está logo abaixo do último. Como o meu último aqui é um binomial de 10 em 5, tá? Então, quem é que está logo abaixo dele? Como eu vou pegar o elemento que está logo abaixo, eu vou trocar só a linha, mas eu não vou trocar a coluna. Tá? Então, vai ser o elemento que está na linha 11 da coluna 5.
E esse elemento, se você calcular o binomial dele, binomial de 11 em 5 vai dar 452. Pessoal, alguma dúvida? Tá? Vocês vão fazer, tá? Nesse último minutinho, tá? Deixa eu ver aqui, peraí. Jefferson,